XIX. Na Universidade Edifício Filosófico Religioso, após a empolgante visita ao Edifício das Artes, seguimos nosso passeio pelo vasto campus da universidade em Alvorada Celeste. Dessa vez, fomos conduzidos por nossa estimada Virna ao Edifício Filosófico Religioso, assim denominado por compilar toda a história religiosa, filosófica e espiritual de nosso planeta. Tal edificação localizava-se também no setor da universidade dedicado aos conhecimentos gerais, sendo um importante centro de elucidação das consciências estrangeiras a respeito de nosso atual estágio de elevação moral e consciencial. O edifício estabelecia-se sobre um platô, local de relevo plano e elevado. Sua arquitetura recorria aos templos da Grécia Antiga, como o Partenon, especialmente dedicado aos deuses da época. Assim, à medida que nos aproximávamos, nossa guia Virna deu-nos as primeiras explanações a respeito. O centro filosófico religioso traz a forma arquitetônica da Grécia clássica, de modo a homenagear o berço da filosofia ocidental, donde surgiram os primeiros anseios do homem do Ocidente na busca pela compreensão do universo e de sua essência. Tal espaço dedica-se a elucidar nossos hóspedes quanto à história de nossa religiosidade, espiritualidade e filosofia, permitindo que conheçam nossa evolução nesse sentido. Encontraremos nesse recinto as diversas correntes religiosas e filosóficas a se perpetuarem no planeta, possuindo cada uma delas exposições específicas, contemplando desde as tradições orientais, como o budismo, confucionismo, hinduísmo, islamismo e taoísmo, até o Ocidente, passando pelo cristianismo, judaísmo e espiritismo, sem esquecer também das religiões africanas. Imergindo-se nas experiências aqui disponíveis, nosso visitante poderá entender como o pensamento humano tem se desenvolvido no que tange à ligação com Nosso Senhor, abandonando a vaga compreensão politeísta das antigas civilizações até o monoteísmo presente na maioria das religiões atuais. Além disso, compreenderão como a ética e a moral humanas progrediram, de modo a alicerçar os costumes sociais presentes, e também o caminho que ainda temos a percorrer, no sentido de dilatar os horizontes de conexão com o divino, e principalmente sua abertura para a irmandade junto às demais raças a habitarem o cosmos. Encontrarão aqui, ainda, um pouco da compreensão humana com relação aos corpos sutis a nos constituírem, a relação entre eles, como se influenciam e atuam dentro da criação, conhecimento esse bafejado principalmente pelas religiões orientais. Observarão também o poder da meditação, da capacidade humana de autoconhecer-se, a partir da atenção plena e observação dos movimentos da própria mente. Sem dúvidas, passarão ainda pelo entendimento das principais paixões a assolarem o espírito humano, entendendo como o homem tem se apegado ao materialismo exacerbado, tornando-se refém do obscuro jogo das sensações vis, entregando-se às pesadas vibrações do ódio, da vingança e do orgulho desmedidos. Tomarão conhecimento ainda sobre as capacidades mediúnicas ora disponíveis para os homens e sua sintonia com os planos sutis da existência, conhecimento esse facilitado por Kardec e ocultistas no Ocidente, e tantos outros que, depois deles, têm enriquecido sua obra ao ofertar valiosas contribuições nesse sentido, auxiliando desse modo a humanidade na assimilação das nobres verdades que pairam sobre o mundo espiritual. Os atrativos e potenciais de conhecimento são diversos aos nossos hóspedes, finalizou Virna. A partir das explanações de Virna, tínhamos a dimensão da enorme contribuição que tal edifício prestava à comunidade estrangeira. Seria uma imersão no pensamento e espiritualidade do homem terrestre, facilitando-lhes a compreensão de nosso atual estágio de evolução consciencial. Ao término dos esclarecimentos de nossa guia, seguimos encaminhada até a frente do edifício, em uma escadaria bela, constituída por rochas claras e reluzentes como jamais vira. Ao longo da subida, um campo amplo e gramado compartilhava-nos a paisagem, tomado por flores a lembrar lavanda, que emanavam um suave perfume no ar. Borboletas e pássaros voavam alegremente pela relva, encantando-nos com seu prisma multicolor. Pontualmente alocadas pelos arquitetos do edifício, enfrentávamos estátuas marmorizadas dos principais ícones da religião e filosofia humanas,
Dentre eles Sócrates, Platão, Jesus, Buda, Maomé, Confúcio e Krishna, entre outras figuras icônicas adoravelmente alocadas no vasto jardim. Aproximamo-nos do imponente edifício e, à sua frente, deparamo-nos com um extenso espelho d'água cristalino, contendo em seu interior numerosos jatos d'água que vertiam para o alto, perfazendo uma graciosa cortina aquosa e espumante. Seu amplo pé direito fazia-nos sentir diminutos ante suas homéricas proporções. Pilastras vigorosas, delicadamente esculpidas em mármore claro, encantavam a vista de todos, adornadas por vincos e detalhes que não saberia descrever, dado seu pomposo rebuscamento. O piso, assim como as paredes, era entalhado em mármore bruto de cores alvas, imprimindo à ambiência do edifício claridade e pureza. O movimento de criaturas, apesar de intenso, era silencioso e reservado, de modo a preservar a atmosfera celeste ali presente. Cantos gregorianos ecoavam pelo ar, emocionando-nos profundamente, trazendo àquele espaço belo e plural um tom pacífico e santo. Virna explicou-nos que, a cada momento, diferentes canções religiosas das diversas tradições eram tocadas, a fim de resgatar a pluralidade de culturas presentes em nosso planeta. À lateral do edifício, as referidas compartimentações faziam-se presentes. Eram inúmeras, amplas e espaçosas, especialmente dedicadas a cada religião ou corrente filosófica. Se lhes pudesse fazer uma breve comparação, seria tal qual uma feira ou festividade de religiões, algo deveras improvável na atual conjuntura sociocultural da humanidade, tendo em vista os diversos dogmatismos e dissensões a percolarem a mente do homem. Deveriam todos compreender que tudo comunga para o bem maior, que cada credo tem cumprido sua divina missão em cada povo, conectando-o com o Criador. E graças à globalização que atualmente vivemos, à expansão e facilitação dos meios de comunicação, as criaturas têm a oportunidade de fruir das variadas correntes filosófico-religiosas presentes na crosta, amealhando a seu arcabouço espiritual amplas clarinadas conscienciais que cada tradição faculta. Pudera a alma humana quebrantar sua rigidez e, assim, deleitar-se em júbilo no banquete de conhecimento que lhe é bafejado, quão mais célere e exitoso se daria seu processo de ascensão. Enquanto caminhávamos pelo pátio do edifício, contemplando suas mais refinadas nuances, Virna forneceu-nos mais explicações cabíveis. Conforme percebem, cada tradição tem seu espaço reservado por aqui. Em seu interior, contamos com auditórios nos quais preleções acontecem em horários específicos, conduzidas por experientes almas que tiveram a oportunidade de cumprir missões luminosas nas mencionadas tradições. Têm elas a incumbência de reportar aos nossos irmãos estrangeiros os principais conceitos presentes em cada uma delas, bem como partilhar suas experiências pessoais, principalmente no concernente às limitações conceituais que cada tradição apresenta, como preconceitos, dissensões com relação a outras linhagens e os pontos de abertura que necessitam ser trabalhados no futuro, de modo que todas possam seguir seu projeto evolutivo. Contamos ainda com salas específicas dedicadas à apresentação de realidade virtual, semelhante à sala de cinema no Edifício das Artes. Nesses sítios, pode a criatura assistir, em realidade viva, com todos os recursos tecnológicos disponíveis, a gravação dos períodos pretéritos, nos quais angélicas consciências, como Jesus, viveram no plano físico. Temos ainda nas mesmas salas exposições que ensaiam o futuro da espiritualidade terrestre. Tais informações têm sido ofertadas por nossos mentores maiores, coordenadores do projeto evolutivo da Terra. Nesse caso, presenciaremos uma mentalidade cada vez mais integrada a nível de concepções e crenças, originando, doravante, uma religião global. Como desejam proceder em nossa visita? Temos tempo disponível para apreciar o atrativo que melhor lhes aprouver, asseverou Virna. Todos concordamos em fazer uma breve visita pelas múltiplas salas do edifício e, por fim, assistir à encenação das principais religiões humanas e ao projeto futuro de nossa espiritualidade. Demos início à nossa jornada pelo longo corredor repleto de salas. Criaturas estrangeiras circulavam aos montes, adentrando os auditórios de exposição. Aproveitando o horário de início de uma delas, eu e Jade pedimos permissão para assistir à palestra de um mestre oriental. Em uma sala ampla e confortável,
Quase uma centena de criaturas congregava-se. À nossa frente, um jovem mestre, vestindo o manto tradicional budista, sentava-se confortavelmente em posição de lótus. À sua volta, símbolos e adereços de sua tradição enfeitavam o ambiente, transmitindo-nos as mais sensíveis impressões de sua tradição. O mestre, trazendo a característica fenotípica dos orientais da região do Tibete, iniciou a palestra com mantras e cânticos de sua religião. À medida que entoava o mantra, atraía para si centelhas luminosas advindas de diversas partes, envolvendo-o em um vigoroso halo reluzente de cor dourada. Sua coloração fora ganhando cada vez mais intensidade, semelhante a metal em forja, que se incendeia quando submetido a elevadas temperaturas. O som poderoso e cativante sensibilizava a todos, induzindo-nos ao aprofundamento meditativo tal qual o mestre. Assim permanecemos por breves minutos, todos concentrados em pensamento, unidos por aquela força magnética de elevada frequência vibracional. O mestre, aos poucos, foi reduzindo o volume de seu cântico. Em consonância, o foco luminoso foi perdendo vigor. Dava-nos a impressão de que, após as preces iniciais, iniciaria sua palestra, e assim o fez, externando afabilidade e doçura. Que as graças do Todo-Poderoso inundem e toquem a todos, exaltando a virtude compassiva a compenetrar-se na alma do homem. Aqui venho com o desejo de compartilhar minhas humildes impressões dentro de minha tradição budista oriental. Creio que os ensinamentos trazidos pelas diversas consciências iluminadas a percorrerem o planeta são úteis e válidos, independente do credo. Originam-se, pois, da mesma fonte, do mesmo cerne, nosso Pai Maior, a consciência iluminada que rege o cosmos. Em nosso planeta, onde o jogo das ilusões faz-se tão vivo e presente, as criaturas debatem-se aprisionadas em bolhas mentais aflitivas, apregoadas a seus dogmas, muitas vezes preconceituosos e destrutivos, violentando assim, umas às outras, seja fisicamente, seja moralmente embasadas em preceitos de raça, credo, cultura, entre outros. Venho, portanto, instruir-lhes a liberarem vossos corações do pesado fardo dos dogmas, dedicando-se à nobreza do sentimento, que é o melhor instrumento para aferir nossa conexão com o divino. Imersos no amor e na sabedoria, poderemos bem conduzir-nos em qualquer ambiente, por mais aflitivo e penoso que possa nos parecer. Trazendo a mente prístina, ampla e conectada com as forças luminosas, poderemos imprimir nobres avanços ao campo espiritual humano, convidando-o cada vez mais a uma vivência religiosa mais embasada no coração do que propriamente na rigidez de suas mentes pragmáticas e insensíveis. Aprendamos a pernoitar no bálsamo reconfortante do sentimento, pois ele traz o contato exímio e puro com nosso Criador, pois que ele se comunica diretamente conosco por meio deste. Externadas as belas palavras, como se quisesse nos dar um nobre exemplo de seu discurso, fez questão de novamente entoar um mantra, inebriando a ambiência local com seu eflúvio doce e suave. Ó Senhor dos mundos, queira vosso amor tocar-nos. Ó Senhor dos mundos, queira vossa paz ser nossa morada. Ó Senhor dos mundos, queira vossa sabedoria abençoar-nos o espírito. Que assim possamos viver em ti e para ti, de modo a entregar-nos a vida, que somente é vida quando vivida em ti. E assim, à medida que repetia o notável mantra, a incandescente luz fazia-se novamente viva e presente, como se o Criador ali estivesse ao nosso lado, a embalar-lhe as orientações e tutelar a jornada evolutiva de cada um. Certamente, os irmãos estrangeiros já tinham uma vivência aprofundada em nosso Criador, um tanto mais desenvolvida que a nossa. Todavia, tal mestre budista revelava-se uma consciência visivelmente lapidada, de alto teor expansivo, capaz de proporcionar-nos singulares clarinadas conscienciais, tocando-nos profundamente o ser, inclusive dos irmãos de Alhures. Permanecemos até o fim da preleção de nosso mestre, o que naturalmente soava-me familiar, pois vivera em uma região também influenciada por essa admirável tradição. Entrar novamente em contato com esses ensinamentos que guiaram minha jornada na carne significava-me muito. Emocionados com a grandiosidade e perfeição de nosso Criador, devidamente bem representado por nosso palestrante, reunimos-nos novamente com nosso grupo,
que pacientemente aguardara-nos ao lado de fora do recinto. Vina convidou-nos então a seguir o passeio,